tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao semestre, né? Porque carnaval passou, então agora começa, não tem desculpa mais. Bem-vindos à faculdade, bem-vindos ao NPJ. Quem aqui não faz matéria do NPJ? Só para eu ter uma ideia. Beleza. Hoje nós estamos aqui abrindo, né, a nossa prática. Essa aula inaugural ela está sendo promovida pelo NPJ porque é onde vocês começam a ter o contato com a prática real, né, querendo ou não, com a advocacia, apesar de ter gente às vezes que já tem a oportunidade de fazer estágio e tudo mais. E eu acho que antes de você falar de processo judicial, direito civil, direito penal, direito previdenciário, né, independente da área, a gente tem que falar da profissão advocacia e da conduta dos profissionais, para que todo mundo esteja um pouquinho preparado para entrar, né, nesse mercado, que a gente sabe que não é um mercado fácil. A gente costuma falar que a advocacia não é profissão para os fracos, tem que ter muita raça, tem que querer muito, mas é muito prazeroso e é muito bom a gente saber que a gente tem instrumentos para transformar vidas. E aí, para a gente começar, né, a pensar nessa prática, eu convidei a Pamela para vir aqui bater um papo com vocês a respeito do contexto ético profissional da advocacia. A gente não vai falar só de código de ética, de estatuto, a ideia não é essa. A ideia é vocês entenderem o que existe por trás disso, né? E não é só um manual de bom senso do que não deve fazer ou não fazer. Existe procedimento, existe penalidade, existe sanção, existe fiscalização e muitas vezes a gente não sabe. Então, queria eu que na minha época alguém tivesse me falado isso, né? Quando eu estivesse aqui na faculdade ainda estudando. Então, estamos proporcionando isso para vocês, espero que vocês aproveitem. A Pamela, que é a nossa palestrante convidada, ela não é minha gêmea. Ela tem alguns centímetros a mais que eu e alguns poucos anos. A gente trabalha junto também e com a confiança que eu tenho nela, no trabalho dela e na competência dela, né, eu trouxe ela para falar para vocês porque eu realmente não via outra pessoa com tamanha autoridade para isso. Então, aproveitem, interajam, façam perguntas. O óbvio não é óbvio. Quanto mais vocês tiverem interesse, mais legal vai ser para todo mundo, tá bom? Então, Pamela, fica à vontade. Boa noite, gente. É um prazer receber esse convite da Tássia, da faculdade. Eu vou primeiro agradecer todo mundo aqui, professora Patrícia, professora Zaira, professora Soraya, professora Tássia, todo mundo que tirou esse tempinho para vir aqui falar um pouquinho. Eu vou me apresentar aqui, dizer um pouquinho como que foi minha trajetória. Eu já vou fazer esse ano agora, em junho de 2024, 18 anos de graduação. Então, querendo ou não, já tem um tempinho aí de estrada, né? Mas eu venho de um contexto de advocacia que ele era totalmente diferente do que é hoje, né? Totalmente diferente. E eu costumo brincar e falar assim, tem hora que eu paro e penso e fico pensando, como que era naquela época lá na faculdade. Eu estudei, fiz minha faculdade aqui em Belo Horizonte mesmo, na Faculdade Milton Campos. Aliás, eu iniciei a minha faculdade, na minha época não existisse tanto de faculdade, que tem aqui agora em Belo Horizonte. Então, quando eu concluí o ensino médio, eu não tinha passado no primeiro momento no vestibular numa faculdade em BH. Tinha ficado de excedente, ainda não tinha sido chamada. E na época a gente tinha uma faculdade próxima aqui da região metropolitana, lá na cidade de Itaúna, que era uma faculdade que era muito, né, visitada pelas pessoas de Belo Horizonte, e eu acabei iniciando meu curso lá. Mas eu não morava lá, eu ia e voltava e era muito desgastante, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, que eu já fiz isso logo nos primeiros períodos da faculdade. Então, aí com isso eu fiz a transferência, vim para Belo Horizonte e me graduei lá. E isso há 18 anos atrás, então era realmente muito diferente. E eu vim de uma formação em que a minha ideia e o meu sonho era ser juíza, eu não queria ser advogada. Então, por ter até referências dentro da minha família e tudo, quando eu optei estudar pelo direito, eu acho assim que na minha vivência toda, desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu ia estudar direito, mas eu tinha essa intenção, eu tinha esse sonho, eu queria ser advogada. E na minha época aliás, eu queria ser juíza. E na época da
faculdade, eu comecei a trabalhar e na época eu arrumei um trabalho, eu estagiava no Fórum de Belo Horizonte, naquela época processos físicos, né? Todo mundo balcão de fórum, era totalmente diferente. E aí eu comecei a trabalhar e a viver um pouco desse contexto, né? Do que é o lado de lá, de dentro do balcão. E aí, querendo ou não, relacionando também com muitos advogados, com servidores, com juízes e tudo. E para falar com toda sinceridade assim para vocês, me acomodei, fiquei totalmente acomodada com aquela situação. E aí foi passando, e eu não tinha vivido a experiência propriamente dita da advocacia. Eu trabalhava internamente numa secretaria de juízo dentro do fórum. Então, eu vivia aquele procedimento ali e alimentando ainda aquela intenção de ser juíza. Mas chegou um momento, quase já nos finalmente da faculdade, lá pelo 9º, 10º período, que eu fui ficando incomodada com aquela situação e achando que eu precisava conhecer outras coisas. Mas não foi uma coisa assim muito fácil, né, de decidir e de pensar. Mas a formatura estava chegando e aí eu estava ficando ansiosa. A gente sabe como que é essa questão de estudo, é assim, né? Você só estuda, então é complicado, né? Você só estuda. Então, eu me vi numa situação que eu estava um pouco indecisa com isso. E eu tenho um irmão mais velho, né? A Tássia falou, nós somos irmãs, não somos gêmeas. Sou 6 anos mais velha do que a Tássia. E nós temos um irmão mais velho que também é advogado e que formou primeiro do que eu um pouquinho. E ele já estava vivenciando a advocacia. E aí eu já estava com aquela situação de insatisfação e de estagnação lá dentro do trabalho que eu tinha no Tribunal de Justiça. E ele já tinha formado e ele tinha montado um pequeno escritório, mas ele trabalhava para outras pessoas. Ele tinha um pontinho de apoio, que era a intenção, o meu escritório vai ser aqui, mas enquanto eu não tenho condições de ter o meu próprio escritório, eu vou trabalhar para outras pessoas. E aí foi assim. E quando eu já estava quase formando e ele já trabalhava nesse outro escritório, ele falou, Pamela, faz o seguinte, já que você vai sair lá do trabalho do fórum, vai para essa salinha que eu tenho e começa a movimentar lá, ver o que vai acontecer. Vamos tentando arrumar, né, prospectar alguns clientes, tudo. E aí você vê se é isso que você quer ou não. E aí assim foi feito. E eu comecei a vivenciar a advocacia. E aí depois as coisas foram sendo construídas, a Tássia era a irmã mais nova, ela veio um pouco depois e passamos a integrar e a viver um pouquinho disso. E a Tássia me convidou para falar um pouquinho dessa questão, né, do contexto ético profissional da advocacia. E o que eu quero deixar aqui nesse primeiro momento e indagar de vocês, e até para saber um pouquinho de quem está presente, vocês que estão estudando, trabalham em escritório, fazem estágio em escritório ou não? Fala aqui só para eu saber. Está dividido, né? Mas tem gente que sim e tem gente que não. A intenção de vocês é ser advogado ou não? Seguir outra carreira jurídica? Ser advogado. Ótimo, isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha aquele sonho de ser juíza, alimentei isso durante muito tempo, durante a graduação, e de repente fui viver a experiência da advocacia. E aí eu tive certeza, falei, não, eu não quero ser juíza, eu não sirvo para ser juíza, eu sirvo para ser advogada. E aí, como todo mundo, quando começa a advogar, né, é tudo muito novo, tudo muito instável, tudo muito inseguro, comigo não era diferente. E aí tinha uma coisinha ou outra para ir fazendo, mas um belo dia, um colega do interior me solicitou uma diligência. A gente fazia trabalho de correspondência jurídica, essas coisas, para ajudar e para ir movimentando. E ele me pediu para fazer uma diligência na OAB, numa sessão de julgamento da OAB. Eu me recordava, lógico, de que eu tinha estudado Estatuto e Código de Ética na faculdade, pensando na prova da OAB. E aqui já fica um alerta, né? Vocês que estão tendo essa oportunidade, estudar, conhecer a legislação inerente à nossa profissão, ela não deve ser voltada apenas para quando a gente vai precisar fazer a prova da OAB. A gente precisa conhecer isso antes de fazer a prova da OAB. Eu reconheço que naquela época eu tinha estudado, na minha época a prova, o exame de ordem era totalmente diferente, não era esse exame nacional que existe hoje, era um exame estadual, e aí na época a gente falava assim, não, se acertar as 10 do Código de Ética, é meio caminho andado, então era assim. E aí, esse dia, esse colega me contratou e eu fui até uma sessão de julgamento do Tribunal de Ética da OAB.
E foi lá que eu conheci um pouquinho do que acontecia lá. Mas quando eu cheguei, eu fiquei muito intrigada. Tinha, assim, uma meia dúzia de advogados, aliás, nem sei se eram advogados mesmo, ou partes ali para participar do julgamento, e tinha, na pauta, que estava lá, né, para os julgamentos daquele dia, um único advogado inscrito em todos os processos. E não era advogado dativo, que estava ali para fazer serviço de dativo, não. E eu fiquei intrigada com aquilo, falei, uai, né, o que acontece nesse lugar que tem uma única pessoa aqui? E foi ali que me despertou essa vontade de conhecer o que era o Tribunal de Ética. Mas antes disso, o que a gente precisa falar aqui com vocês? Que ética, né, ela vai muito além daquilo que a gente entende como senso comum, do que aquilo que é inerente a uma devida classe profissional e tudo mais. E às vezes ela vai estar de confronto com outras coisas, com valores, com justiça, né? Então a gente vai se deparar com inúmeras situações em que isso vai ser confrontado. E a nossa profissão, nós sabemos que está lá no nosso código, na nossa Constituição, nós somos indispensáveis à administração da justiça, a gente precisa exercer e garantir a cidadania, assegurar os direitos dos nossos clientes, mas até que ponto, né, nós conhecemos isso? Porque hoje muito se fala em prerrogativas da advocacia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que já foi num fórum e teve alguma coisa negada, ou precisou de um acesso a um cliente, ou teve alguma situação, fala, não, minha prerrogativa de advogado está sendo infringida, isso não pode ser dessa forma. E se fala muito, até institucionalmente, em defesa de prerrogativas, mas, na prática, eu sinto, como atuante, como advogada que trabalha nos tribunais de ética, uma carência em relação a esse conhecimento, em relação às diretrizes éticas da nossa profissão. E eu acho que a gente sempre tem que fazer essa meia-culpa dentro de tudo isso, né? A gente conscientizar e a gente entender que isso também é dever nosso, faz toda a diferença. E aí, eu quero fazer desse momento, até para deixar mais descontraído mesmo, para não parecer uma aula que só eu estou aqui falando, deixar aberto também, né, para que vocês tragam aí as perguntas, as dúvidas de vocês e tudo mais. E eu vou dar um exemplo bobo aqui, que vocês vão entender mais ou menos um pouquinho o que eu estou querendo dizer isso, entre o confronto daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que é justo, e vocês vão pensar comigo. Vamos supor que a gente está guiando um trem, e isso até não é meu não, isso tem num livro, né, essa história. E aí eu estou conduzindo esse trem e de repente tem uma pessoa no trilho e se eu for seguir o caminho reto, eu vou acabar atropelando, matando essa pessoa. Mas se eu desviar o trem e ir para o outro lado da rua, ele sair do trilho, tem um grupo enorme de pessoas que está lá. E aí? O que é mais correto? O que é ético? O que eu devo fazer? Eu sigo, mato um que está lá em cima, eu desvio, atropelo todo mundo. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O que é, né, o que é a primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente falar no senso comum? Quem vai falar? Quem que é o corajoso que vai falar aí? Mata um? Quem que falou? Mata um? E por que você acha que é mais correto matar um? Ele já estava na frente da Entendi. Entendi. Então, pensa bem, né? Às vezes... Mata todo mundo, gente? Alguém acha? Depende de quem é todo mundo. Né? Então, tá vendo como que às vezes os conceitos eles vão se misturar? Por que às vezes matar um é menos importante do que matar um grupo, ou matar um grupo é menos importante do que matar um? São vidas, são pessoas, cada um tem uma situação particular ali, né? E dentro daquilo que é ético e daquilo que é moral, muitas vezes isso vai acontecer. E na nossa profissão isso acontece, assim, rotineiramente, né? E a gente se depara com muitas situações, justamente por isso, por despreparo, por desconhecimento. Então, por isso que é importante a gente trazer isso para dentro das instituições, essa conscientização, falar sobre isso, para que todo mundo não fique preocupado em estudar as diretrizes e saber quais são os preceitos éticos da nossa profissão só no momento lá da prova, né?
E eu não estou aqui para ficar falando sobre o estatuto ou sobre o código de ética, porque vocês vão depois, no momento certo, para quem ainda não está nessa hora, né, na vida acadêmica, de entender. E é claro que a gente tem as diretrizes éticas profissionais positivadas lá no código, no estatuto, que vão trazer ali um rol de quais são essas condutas que a gente não pode praticar, o que é considerado uma infração, o que não é. E, na prática, o que eu posso dizer para vocês é que, de tudo, entre todos aqueles incisos que estão lá no artigo 34 do Estatuto da Advocacia, tudo existe dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Tem gente que acha que não tem processo lá, não. Alguém chuta aqui quantos processos existem dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Minas Gerais? Vocês têm ideia? Vocês acham que tem, assim, 1000? Quem acha que tem 1000? Quem acha que tem 5.000? Ninguém acha nada? Eu acho que tem 10. Acho que 10 processos? Não, 10 mil. Nós temos hoje inscritos ativos, né, pagantes, né, de anuidade na OAB, volta de 140 mil advogados. A inscrição hoje já está lá para mais de 200 mil, né? A minha OAB é 106 mil, está mais de 200 mil. Então, né? Então, hoje está mais de 200 mil lá, 220, eu acho. A gente tem processo seletivo de escritório, está chegando currículo lá com 220 mil. O cenário, gente, no Tribunal de Ética aqui do Estado de Minas Gerais, até a gestão passada da OAB, era um cenário de quase 10 mil processos éticos disciplinares. Então, isso mudou muito. Aconteceu que com essa reestruturação toda e com essa nova gestão, foi dada uma enxugada nesse acervo. Hoje não tem tanto processo ativo mais, inclusive porque tinha muita coisa que acabou caindo na prescrição, acabou ficando sem ter como julgar, porque acumulou tanta coisa e não tinha braço, não tinha gente, né, não tinha instrumento humano mesmo para processar. Aqui em Minas Gerais ainda é tudo físico, então acabou que muita coisa se perdeu. Só uma observação, eu vou fazer... Claro, pode ir. Ainda mais o trabalho de quem julga os tribunais dentro da OAB, ele é voluntário. Então, pensa, você tem 10 mil processos e você precisa de gente voluntária para julgar colegas de profissão. Você acha que é fácil? É isso? Exatamente. Não é fácil. Você tem estatisticamente quando que deu esse boom, assim? Quando que era 10 anos atrás, por exemplo? Foi uma crescente. Nós temos inúmeros fatores que vão interferir nisso, né? A quantidade de advogados, a quantidade de pessoas aí no mercado, essa questão mesmo agora, muito recente, da publicidade da advocacia, do marketing jurídico, tudo isso fez nascer novas representações, mas desde que a advocacia existe, sempre existiu processo ético disciplinar. E ao contrário do que a gente pensa, principalmente de um tempo para cá, existe fiscalização. E até para vocês entenderem um pouco melhor, para quem ainda não chegou nesse ponto de, às vezes, estar na prática jurídica, né, seja no escritório ou em algum outro estágio, de entender, não é somente também advogado inscrito que pode ser representado, estagiário que tem inscrição na OAB também pode ser representado por prática infracional, né? Então, tudo isso também contribui com o aumento do acervo, porque não é incomum a gente ter representações, por exemplo, às vezes, pessoa que é inscrito como estagiário, que está exercendo ato privativo de advogado, né? Às vezes, por própria representação de ofício da OAB que toma conhecimento disso, ou por alguma autoridade, isso acontece, né? Tem gente que vai dar carteirada azul na delegacia, no fórum, então isso acontece. E a representação, ela nasce de inúmeras formas, igual eu estou falando. Ela pode nascer tanto de ofício da OAB, que tomou conhecimento de algum fato e ela de ofício representa, ou por provocação de algum cliente ou de alguma pessoa interessada naquela situação que foi levada a conhecimento da OAB, né? E além disso, além de poder ser processada de todas essas formas, ela acaba dentro da instituição colaborando com isso tudo, porque pode vir lá do Poder Judiciário, do Ministério Público, de uma delegacia que oficia, né? Não só de cliente,
Porque às vezes as pessoas pensam muito isso, só o cliente que vai representar, só o cliente que está insatisfeito com alguma coisa, mas não. E outra coisa, advogado pode representar advogado, colega. Isso existe muito. E aí, aproveitando esse gancho, o que é importante a gente falar? Não é saudável para nenhum órgão de classe ter advogados em contenda dentro do seu próprio tribunal de ética. Isso não é saudável para nenhuma instituição. E isso é mais comum do que a gente pensa. A gente já teve, inclusive, dentro do nosso escritório, patrocinando defesa de um colega, uma situação desse tipo. E, gente, na maioria das vezes, infelizmente, a nossa profissão ela é uma profissão muito carregada de vaidade. Nós sabemos disso, né? E acaba que a gente mesma, às vezes, quando está estudando, a gente é mesmo revestido, às vezes, de alguns sintomas desses. Isso é comum. Mas, quando as pessoas se tornam efetivamente advogados, isso acontece muito. E aí, é uma das diretrizes da própria OAB, e dentro dos... Porque a OAB não é... O Tribunal de Ética e Disciplina, ele não é regulamentado apenas pelo Estatuto e pelo Código de Ética. Ele tem as diretrizes internas próprias, o regulamento geral, ele tem, né, as resoluções, tudo ali que também vão dar outras diretrizes para isso, e os provimentos, e um dos provimentos que a OAB tem nesse sentido, para evitar que aconteça muito isso entre colegas, para quando chegar uma representação que envolve de advogado contra advogado, para que seja ali tentada a mediação, a conciliação, claro, dependendo do fato que foi levado a conhecimento ali. Porque na maioria das vezes, quando isso acontece entre colegas, são divergências, às vezes, inerentes ao processo, ao cliente, não propriamente à prática da advocacia. A gente teve um caso no nosso escritório que falava o advogado que representou o nosso cliente era justamente disso, era um processo de família, né? Processo de família sempre muito ali tenso, e o advogado entendia que havia um conflito de interesses em relação a uma outra defesa que a nossa cliente tinha feito, e começou uma confusão, e foi parar isso lá na OAB. Nesse caso especificamente, ainda bem, a gente conseguiu aproveitar desse método alternativo de resolução de conflito, e nesse ponto os méritos da TASSE, que ela tem esse título de mediadora, e aí nós conseguimos fazer essa composição e encerrar essa representação entre advogados. Mas ela vai poder vir de todo lado. E hoje em dia existe processo de fiscalização, sim. E aí, sim, claro. Eu vou contar esse caso, porque eu acho que é interessante até para a gente pensar na questão dos métodos que a gente fala tanto. E aí, eu depois, para nos lembrar, de pedir para ela falar um pouquinho como que o cliente chega no escritório, né? O cliente é advogado. Mas, o que aconteceu? Uma advogada foi representada na OAB e procurou o nosso escritório para auxiliá-la na defesa. E na representação, o outro advogado, ele alegava que havia conflito de interesse entre as partes que ela representava dentro desse processo de família, que era relativo a uma dissolução de união estável, na questão da partilha. A nossa cliente, ela era advogada da ex-mulher e do atual companheiro que estava dissolvendo a união estável. Entendeu? Ela era assim, a nossa cliente, ela era advogada da ex-mulher, o processo era uma dissolução de união estável, um homem e uma mulher. Esse homem era cliente da nossa cliente. E aí, o juiz de ofício incluiu a ex-esposa dele como no polo passivo, falando que ela tinha interesse com relação a uma questão de um bem que, à época do divórcio dele, do primeiro casamento, não tinha entrado na partilha. Então, que ela precisava fazer parte daquele processo. E aí, o advogado da outra parte, né, que era a companheira da união estável, alegou que havia conflito de interesse, porque ela também era ex-mulher dele e que a advogada estava defendendo a ex-mulher e o ex-marido, né, da pessoa. E o inconformismo do advogado da outra parte era assim, eles também têm um litígio. Só que o que estava sendo discutido naquele processo não tinha nada a ver com o litígio do outro. E quem, inclusive, incluiu a ex-esposa foi o próprio juiz de ofício, porque o bem que a companheira da união estável estava alegando, ele ainda não tinha sido partilhado.
E aí, na mediação, né, como a Pamela falou, o provimento da OAB, ele obriga que quando a representação é de advogado contra advogado, o primeiro ato seja uma tentativa de mediação. Na mediação, a gente percebeu que o advogado ele não tinha entendido isso. Ele, de fato, não tinha entendido qual que era a relação daquela ex-mulher com aquele caso da dissolução da união estável. E foi até muito bacana, porque no final da sessão, ele pediu desculpa. Ele falou, desculpa, eu realmente não tinha entendido, eu causei esse, né, eu movi a representação por não entender. E aí a gente foi uma coisa que a gente falou com ele, falou, você procurou entender? Você conversou com a advogada das partes em algum momento para entender qual que era a relação dela ali naquela situação? E ele falou, não, nunca tive abertura. E aí foi uma coisa que a gente conversou muito. Ele falou, olha como que, às vezes, a falta de diálogo, a dificuldade na comunicação acaba gerando né, uma situação totalmente desnecessária e, dependendo do caminhar da conversa, poderia virar um problemão. Né? E aí, inclusive, foi uma situação... E aí, está puxando o gancho. Por que a gente fala assim? Imagina se essa advogada, e ela estava bem brava, fosse advogar em causa própria, lá no Tribunal de Ética. O que ia acontecer? Vocês acham que eles iam chegar nesse ponto? Não. Nunca. Muito provavelmente não. Então, até continuando o que a Tássia está falando, um dos nossos maiores lemas dentro do escritório, como atuantes nessa área, é advogar no Tribunal de Ética em causa própria nunca é a melhor opção. E é lógico que a gente vende esse trabalho, a gente faz isso, mas não é só porque a gente faz isso que a gente recomenda dessa forma. Porque a pessoa que está sendo representada, ela é o alvo ali da situação, ela não está isenta das emoções, dos sentimentos, ela não vai conseguir separar isso. É como se você for fazer um divórcio e você fosse ser seu advogado. Você estou divorciando da minha esposa e eu vou ser o meu advogado. Não tem, né, assim, nenhuma pertinência nisso. Então, isso acaba gerando impactos muito negativos. E no Tribunal de Ética e Disciplina, os preceitos do processo ético-disciplinar são os mesmos do processo penal. Então, o que acontece? Né? Ali há uma denúncia, então vão ser apurados os fatos e depois, se concluir que é procedente aquela representação, aquela denúncia, o profissional vai ser penalizado. Dependendo da prática que ele cometeu, ou uma pena mais branda, uma pena mais leve, uma mais gravosa, podendo culminar muitas vezes, inclusive, até em suspensão e exclusão do exercício profissional. É muito comum, a gente acha que não, mas isso é muito comum. E aí... Oi? Alguém está com a mão levantada? Ah, desculpa, pode falar, vai. Mas é de um assunto que você já falou, né? Não tem problema, vamos bater o papo. O advogado, ele pode ser responsabilizado e representado por um erro de um estagiário não inscrito, mas contratado? Pode. O que acontece? Depende, não sei propriamente o que você quis dizer. Eu tenho um exemplo. Pode falar. Fala, me dá o exemplo para ficar mais fácil. Porque eu conheci um escritório, acho que ele já foi inclusive denunciado, hoje eu não sei mais como que ele funciona, mas que era composto por 2 advogados, e esses 2 advogados pediam para que os estagiários, nenhum poderia ter a carteira de OAB, eles poderiam ser inscritos, que eles prospectassem de forma ativa, mas violando o Código de Ética. E aí eu queria saber se numa possível denúncia, esses 2 advogados responderiam pela prospecção que foi feita pelos... Exatamente. Na verdade, ele age por aqueles que agem em nome dele. Ele responde pelos atos daqueles que agem em nome dele. Então, independente desse estagiário ser inscrito ou não, se ele está fazendo isso amando, né, do dono do escritório ou daquele advogado para o qual ele trabalha, e aquele processo que vai ser captado indevidamente vai acabar vindo para uma procuração no nome dele, sim, ele vai ser representado e vai responder ali sobre todas as supostas acusações. Então, isso acontece muito. Inclusive, eu não sei o que vocês imaginam, mas a gente, igual eu falei, tem lá no nosso estatuto tudo que é considerado infração ética que não pode ser praticado. Vocês têm uma ideia ou sabem mais ou menos quais são as infrações mais recorrentes no Tribunal de Ética? Você ia perguntar isso? Isso. O que vocês acham? Marketing. O que vocês acham? O que vocês acham? Marketing, mas isso é muito recente, muito novo. Esse boom, né, do marketing jurídico, ele é de poucos anos para cá. Mas o que vocês acham? Vocês têm ideia do que tem mais representação? Hã? Captação. Um pouco de ostentação da corrupção. Isso, que vai para dentro do que ela falou. Né, também porque acaba a autopromoção, né, a ostentação, a autopromoção, ela acaba gerando uma captação
indevida de clientela, porque dependendo do que a pessoa posta, do que ela ostenta ali, ela dá a entender que ele conseguiu isso por conta de, né, ser advogado, de tudo. Então, acontece muito. Mas hoje, estatisticamente, o que a gente tem de maior quantidade de infração dentro do Tribunal de Ética, a palavra lá que está lá no estatuto é essa, difícil da gente falar, mas é o locupletamento indevido. O que é isso? É ficar com o dinheiro do cliente, né? Reter aquilo que não é de direito seu, aquilo que não é honorário seu, e deixar de prestar contas para cliente. Gente, independentemente de quem for o seu cliente, vocês estão aqui na graduação ainda, pode ser seu primo, seu parente, seu pai. Toda vez que você for prestar um serviço jurídico, um serviço advocatício, você tem que estabelecer diretrizes disso dentro de um contrato de prestação de serviço de advocacia. É mais comum do que a gente pensa, inclusive nos dias de hoje, porque às vezes a gente fica pensando que isso é coisa de antigamente, que as pessoas só tratavam no boca a boca, no fio do bigode, como diz, mas não, tem muita gente que ainda hoje, e gente que não é da minha geração de 18 anos atrás não, e que às vezes não faz contrato com o cliente. E acha que combinou e que está tudo certo. E isso é o que causa maior número de demandas e o maior número de penalidades graves dentro da OAB, porque é muito mais comum do que a gente pensa retenção de valores de advogado de maneira indevida. E, às vezes, até que o cliente vai tomar conhecimento de que aquilo aconteceu, demora, né? Então, o que acontece? Muita gente, às vezes, está lá em contato com o advogado, com o escritório, seu processo está andando, ainda não saiu, ainda não tem notícia. Mas, às vezes, o cliente se incomoda com aquela falta de retorno, ele vai até o fórum, ele vai procurar saber o que aconteceu e ele se depara com essa situação. Às vezes, tem advogado que levantou, a vara tem 1 ano, 2 anos, e isso não deixa, é muito comum, mais do que a gente pensa. E quando um fato desse tipo é levado a conhecimento da OAB, obrigatoriamente é instaurada a representação. Claro, gente, que todo e qualquer profissional, assim como qualquer pessoa que é demandada, não apenas dentro do Tribunal de Ética, o direito de contraditório, ampla defesa, produção de provas, tudo isso é garantido. Mas pensa bem, né? A gente trabalha no nosso escritório com defesa de profissional. Foi uma opção até que a gente fez, trabalhar para o profissional. Mas, querendo ou não, a gente também se depara com situações de gente que vem do lado contrário querendo representar. A gente, como advogado, vocês aprendem na faculdade, né? A gente acaba sendo aquele primeiro juiz, entre aspas, da causa. A gente tem que entender um pouquinho o que aconteceu. Mas o cliente nosso, o profissional, quando ele vem com a intimação, estou com prazo de defesa, e você pergunta, tem contrato? E ele já fala que não, acaba que já dá uma enfraquecida, né? Fica mais sensível, fica mais difícil fazer essa defesa, principalmente nesses casos de locupletamento indevido. Olha, o cliente está te acusando de que você ficou com o dinheiro dele, mas o que foi contratado? O que vocês combinaram? Né? O que é permitido? Porque existe ainda a questão, né, em relação à remuneração. Eu posso cobrar o percentual, eu posso cobrar o prolabore, eu posso acumular essas duas coisas ou não, como que isso vai ser feito? Então, independente de quem seja, a gente precisa formalizar sempre o nosso contrato de prestação de serviço de advocatício em documento. Né? Se de tudo acontecer uma situação que não foi possível fazer um contrato, tenta se documentar de alguma forma, que seja um e-mail, que seja uma mensagem do WhatsApp, que depois você vai poder transformar ela num documento seguro, numa ata notarial, alguma coisa nesse sentido, mas sempre tentar formalizar isso é muito importante. E aí eu disse que, né, as maiores demandas dentro do Tribunal de Ética, por incrível que pareça, são de locupletamento indevido. Depois a gente tem algumas outras que vão seguindo, que a ausência de prestação de contas também acontece muito, porque tem muito advogado que acerta e repassa, mas não presta as contas, né? Então, o cliente, se ele ficar na dúvida se aquilo que efetivamente ele recebeu era o correto, era o que o contrato previa que poderia ser cobrado, ele pode representar e falar assim, eu não estou sabendo, né, se esses valores estão certos, estão corretos. Acaba que com relação a esse tipo infracional, o entendimento do Conselho Federal é de que o advogado ele precisa ser provocado a prestar as contas. Né? Na medida em que ele é provocado, se ele se recusa ou se ele se omite, ele já acaba sendo enquadrado ali dentro dessa tipificação infracional. E hoje, com esse boom de marketing, com essa nova advocacia que vocês estão vivendo e que com certeza vocês vão ser muito mais favorecidos do que eu fui na minha época, porque eu acho que hoje, gente,
esse ambiente, né, do marketing, da internet, ele trouxe uma democratização muito grande. A advocacia a gente sempre teve isso às vezes como uma profissão difícil de se estabelecer, de criar clientela, né, de ter uma carteira de clientes, mas hoje isso possibilitou uma democratização. Todo mundo pode estar no mesmo patamar na maior avenida do mundo, que é a internet. Só que não é por isso que a gente também vai esquecer dos preceitos éticos da advocacia. Nossa colega acabou de falar aqui, tem muito abuso. A gente vê muita coisa mesmo, né? Hoje a OAB tem comissões de fiscalização e isso acontece, tem representação todo dia, tem denúncia todo dia. Muito importante vocês saberem, a representação no Tribunal de Ética e Disciplina, ela não pode ser anônima, tá? Então, a gente, inclusive, às vezes, faz muita defesa nesse sentido, porque às vezes a comissão fiscaliza e ela notifica o advogado e fala assim, olha, eu recebi uma denúncia dizendo que você fez isso, aí põe uns prints lá, né, e tal. Só que ela não fala quem denunciou, ela não descreve como que esse fato chegou ao conhecimento da OAB. E aí já está um ponto que para nós que fazemos a defesa, ele é um prato cheio. Porque a denúncia ela não pode ser anônima, você tem que saber quem que fez. Por quê? Porque se eu não souber quem me denunciou, se eu não souber de que ele está me acusando, se esse campo acusatório não for delimitado, como que eu vou fazer minha defesa? Né? Eu não sou da área de penal, não sei nada de penal, mas estou vendo a professora Zaira vai lançar a cabeça. Então, é mais ou menos, por isso eu ainda fiz essa analogia. Gente, só um né? A linha é muito tênue com essa questão da publicidade. É muito delicado, né? A gente falar o que é a mercantilização da profissão através da utilização de redes sociais, etc., com o que é permitido. E a gente ainda está caminhando, a gente não tem um entendimento pacificado de como que vai ser isso. A gente tem, claro, algumas diretrizes, alguns provimentos, né, que trazem ali uma base, mas existe já muita discussão nos tribunais de ética e no Conselho Federal relativizando, né? E aí, só a título de curiosidade também, assim como a gente estuda jurisprudência para o processo judicial comum, nessa área também a gente tem que estudar jurisprudência, porque existem entendimentos que não são tão radicais igual alguns que a gente vê. No Conselho Federal é mais flexível, inclusive, a gente às vezes pensa ao contrário, né? Mas não, os tribunais de ética estaduais, eles são mais engessados do que o Conselho Federal, então isso ainda está caminhando muito. Eu acho que a gente não consegue chegar e falar assim, nossa, a publicidade não pode, o marketing jurídico está proibido, tudo. A gente não consegue falar isso. Até mesmo porque não está em construção, mas nós temos diretrizes hoje, inclusive, muito mais tranquilas do que daquela época em que eu me formei, né? Então, hoje, existe o provimento que é recente, ele foi lançado ali em plena pandemia, justamente porque os tribunais estavam parados, as pessoas estavam em casa, os advogados não tinham muitos como trabalhar. Então, o provimento 205, que é o da publicidade, que regulamentou a publicidade agora, recentemente, ele é de 2021. Então, só que ele ainda depende de muito desdobramento. Agora, uma carência que a gente sente é que, às vezes, a atuação, a fiscalização da OAB, ela não tem muito caráter educacional, principalmente nessa questão da publicidade e do marketing. Porque se um fiscalizador, ele pega um colega que está procedendo de uma maneira que não é a correta, ou que não é esperado, não é aquilo que a OAB permite, eu acho que antes de representar, antes de punir, precisa a própria instituição fomentar a educação daquele colega, né? Direcionar, pelo menos oportunizar. Porque tem gente que às vezes não vai estar nem aí, a OAB vai oportunizar e ele vai meter o pé, vai fazer aquilo que deu na cabeça. Mas, na prática, a gente vê que muitas vezes isso não acontece. E querendo ou não, volta a falar, a gente sabe. Nossa profissão tem muita vaidade, querendo ou não, as pessoas que fiscalizam são colegas e que às vezes estão investidos de outra situação e que às vezes não têm a coragem de ir para um ambiente digital, divulgar o trabalho, prospectar cliente. Então, acaba que isso interfere também naquele senso, naquele juízo de valor que a pessoa está fazendo, quando ela vai representar ou quando ela vai julgar se ele é um membro lá do Tribunal de Ética, né? Mas hoje em dia, no nosso contexto, pelo menos aqui em Minas Gerais,
esse acervo de demandas, de representações, ele foi muito enxugado. Hoje a gente tem aproximadamente 3.000 processos ativos. Só que a proporção entre aquilo que entra e aquilo que é julgado ainda é muito discrepante. Então é preciso policiar em relação a esse acervo, porque senão daqui a pouco está lá em cima de novo. A respeito do procedimento, fala um pouquinho o que é a maior riqueza das defesas, a mais, o que toda defesa que a gente faz tem. Como não sei. Hã? Não, sim. O que acontece? Exatamente. O que é aí? Por que é importante, né, o advogado contar com o apoio de um colega que entende do procedimento do Tribunal de Ética? Porque o que a gente mais consegue, às vezes, alcançar uma defesa positiva são o quê? As nulidades processuais. Então, assim... Eu vou perguntar para vocês, por que vocês acham que existe tanta nulidade em processo dentro da OAB? Por que vocês acham que tem tanta nulidade? Pode falar, gente. Supõe? Bingo. O colega falou, desconhecimento. As pessoas não conhecem o trâmite. Porque, às vezes, eu sou um advogado lá da área civil e atuo em ações, tudo, indenizatórias, reparatórias, tudo. E aí o meu cliente foi lá, ficou insatisfeito e me representou. E eu falo assim, eu sou advogado, essa bobagem aqui, eu vou lá e vou responder. E, às vezes, a gente vê isso na prática assim, por não conhecer o procedimento, a pessoa deixa de arguir aquilo que era necessário no momento adequado dentro do processo, ela acaba sendo penalizada, às vezes, de forma injusta, por uma coisa que às vezes não era o que efetivamente aconteceu, porque ela perdeu o time ali do processo. Só para vocês terem basicamente uma noção, o processo ele começa com a representação de ofício ou da parte interessada ou da autoridade. Tá. Chegou isso lá no Tribunal de Ética, ele vai ser autuado. Existe no Tribunal de Ética uma comissão de admissibilidade, para quê? Para verificar se aquela representação, aquela denúncia, tem os requisitos básicos ali para ser processado. Essa pessoa é cliente mesmo desse advogado, ela teve algum vínculo com essa pessoa? Não, porque às vezes acontece, tá? De ter gente, olha, nunca advoguei para essa pessoa. A gente acha que não, mas acontece. Nunca vi, nunca foi no meu escritório, nunca fiz nada. E acontece. Então, a comissão de admissibilidade, ela vai verificar se os requisitos básicos estão ali, e aí depois é nomeado um relator. Esse relator é um advogado, colega, que é membro do Tribunal de Ética, que ele vai dar um parecer ali preliminar para dizer se aquele procedimento vai ser admitido ou não. Se ele entender que tem os requisitos básicos para ser processada a representação, o processo ético-disciplinar ele começa. Se ele entender ali, não, isso aqui não tem os elementos básicos, ele pode o quê? Arquivar liminarmente. Ele pode pedir esclarecimentos preliminares antes dele deliberar se vai prosseguir ou se não vai prosseguir. Não são todos os tribunais de ética do Brasil que concedem esse prazo para esclarecimentos preliminares. Isso depende muito do regulamento interno de cada TED, do regimento interno de cada TED. E depende também do tipo de denúncia. Quando o relator ele vai verificar em qual tipo infracional que aquela denúncia se enquadra, se for uma infração que tem o caráter de mais gravidade, pode ser que ele nem dê essa oportunidade, ele vai estar convencido de que o processo já pode ser instaurado. E aí vai instaurar o processo e depois é feito ali, né, depois que a parte se defende, ela produz provas, né, ela tem essa oportunidade dentro do processo, é feito um relatório, um parecer conclusivo de enquadramento. E aí esse relator ele vai dizer, não, estou convencido por aquilo que está dentro do processo, que efetivamente essa pessoa, esse colega cometeu uma infração. E a infração é tal, ele tipifica, ele coloca lá o que é que a pessoa supostamente praticou. E esse parecer, ele é um parecer opinativo. Não quer dizer que a turma julgadora que vai julgar está vinculada a isso. Porque pode acontecer, e isso inclusive já aconteceu com o cliente nosso, de ter caso. Vou contar um caso para vocês. Uma ação, o advogado promoveu uma ação de indenização de seguro para uma pessoa. E era um seguro que acarretou em morte, alguma coisa assim, não lembro direito, mas a indenização era uma indenização muito alta. O processo transitou, já estava em fase lá de cumprimento de sentença, e o dono, o beneficiário do seguro faleceu. Faleceu e vieram os herdeiros para
fazer a substituição processual. E aí, fazendo a substituição processual, todo mundo desesperado para levantar aquele dinheiro. A seguradora fez uma proposta lá no processo e tinha um deságio grande lá do valor propriamente devido. O processo já estava transitado julgado, já tinha cumprimento de sentença. E as partes, os interessados lá, que sucederam, né, nesse crédito, resolveram aceitar. Eles falaram, doutor, tal, né, vamos aceitar, nós estamos precisando de receber esse dinheiro e tudo. E o advogado, ele foi muito sábio, cauteloso, e ele falou, olha, tudo bem, né, o acordo é de vocês, é das partes. No entanto, em relação àquilo que cabe a mim como honorário sucumbencial, eu não abro mão de 1 centavo. E acho até, pessoalmente, no meu modesto entendimento, que ele agiu de forma correta. Ele trabalhou anos naquele processo. O acordo, vocês querem fazer, tudo bem. Só que a minha parte que me cabe de honorários é essa. Desde que vocês aceitem e concordem que dentro desse valor do acordo estão os meus honorários, ok. E foi feito um termo exatamente assim, descrevendo, né? Eles concordam em receber a quantia tal, dentro do valor está incluídos os honorários sucumbenciais e tudo bem, eles assinaram e tudo. Depois, um deles lá falou, não, mas esse advogado ganhou muito dinheiro. Quase que ele virou um herdeiro aqui dentro do processo. É muito dinheiro que ele ganhou mais que a gente. E aí, falou, não, isso está errado, o advogado não pode cobrar isso. E foi e representou na OAB. E esse processo é do TED de Minas, mas ele foi instaurado numa seccional do interior, Pará de Minas. Tramitou lá, dentro da turma de primeira instância, o advogado com o termo assinado, com essa cláusula, falando que os honorários deles estavam dentro do valor do acordo, ele foi condenado por locupletamento indevido. Suspensão de 60 dias. E aí, ele fez a defesa sozinho. Fez o recurso sozinho, envolvido de emoção para tudo quanto é lado, xingando lá na petição dentro do processo, achando aquilo um absurdo, porque está aí o documento, e chegou aqui no Conselho Seccional, recurso, decisão mantida. E aí ele chegou até o nosso escritório por intermédio de um outro cliente que a gente já tinha patrocinado uma defesa para ele. Falei, olha, acaba que nesse momento a gente pegar o negócio nos finalmente é muito difícil. Mas como dentro do processo, querendo ou não, né, a sua defesa foi até razoavelmente conduzida, existe esse documento lá, nós vamos tentar. Né? E acaba que quando depois vem julgado no Conselho Seccional, ainda existe dentro da OAB um órgão especial que pode apreciar isso. E a gente conseguiu fazer essa parte do conselho, do recurso no órgão especial para ele. E aí, uma parte muito importante também é a de sustentar oralmente. Gente, a frieza do papel, quando envolve demandas entre advogados, ela é muito complicada. Porque o escrito ali, né, depende muito da pessoa que está lendo, que está interpretando. E nesse dia, eu fui para a OAB fazer a sustentação oral no caso dele. E pude ali, naquele momento de tribuna, ressaltar, mostrar, chamar a atenção para o documento. Eles aceitaram. Onde que está? Locupletar indevidamente é quando você se apodera daquilo que não é seu, daquilo que, né? E não é o que aconteceu aqui. E aí, acho que até fortalecido com isso, com essa manifestação oral, a gente conseguiu reverter essa decisão e anular essa penalidade. E eu lembro direitinho nesse dia, quando eu acabei a sustentação oral, que eu, lá de fora, eu liguei para o cliente, porque ele estava muito ansioso e ele já estava me ligando desde cedo. Falei, calma, a pauta é enorme, não sei nem que hora que vai me chamar. Você sabe, processo ético disciplinar é sigiloso. Quando você chega numa sessão de julgamento dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, só entra no plenário partes, turma julgadora e procuradores. Não é igual no tribunal, onde fica plenário com a gente assistindo, não. Né? Então, Tribunal de Ética é sigiloso, então só participa assim. Quando eu saí da sessão com essa decisão, e ele já estava muito ansioso, que eu liguei, falei, olha, né, caminhamos bem, né, deu certo e tal, nesse momento, não sei se a outra parte ainda vai inventar um recurso, mas o advogado chorou no telefone, chorou copiosamente. E ele falou assim, você não sabe o quanto eu sofri por conta disso. E aí, uma das frases que ele falou comigo, eu acho que eu teria sofrido muito menos se eu tivesse contratado alguém para me representar desde o início. Porque, imagina, ele viveu ali tudo sozinho, né? E ele não estava isento daquela emoção toda que estava envolvida ali. E olha para você ver, o cliente concordou, assinou e ainda assim te representou. E sabe quanto tempo que dura um processo desse dentro do Tribunal de Ética?
3 anos. Imagina você viver isso, 3 anos. Não é rapidinho, não. Tá? Eu estou falando isso de Minas Gerais, que é um dos mais tranquilos. Nós temos processo no Tribunal de Ética de São Paulo. A CEV de São Paulo é 40, 50 mil processos. É muita coisa. Então, quando isso acontece, e a gente pode trazer isso para vocês até como forma de conscientização, né, realmente, advogar em causa própria, eu não acho boa opção em nenhuma situação. A gente também é muito assim, né, casa de ferreiro, espeto de pau, porque quando a situação acontece com a gente já tem uma indisposição ali de correr atrás daquilo. E depois a gente, quando vai também, né, muitas das vezes não dá certo, não dá. E no Tribunal de Ética muito mais ainda, né? Então, dentro desse cenário que a gente tem, sim, um dos maiores problemas e o maior número de denúncias que a gente tem é assim. A captação irregular também acontece muito, né, gente? E para quem agora é novo, que está entrando no mercado de trabalho, vocês que estão concluindo graduação aí, todo mundo que vai seguir a linha da advocacia sempre está preocupado, né? Preciso ter cliente, preciso arrumar cliente, como que eu vou fazer e tal. Mas esse desespero, ele não deve fazer com que você feche os olhos para essas diretrizes éticas profissionais, porque acaba dando problema, né? Isso que a colega contou, se valer de um terceiro, de uma pessoa interposta para captar, aí depois você falar, não fui eu, não vai dar certo. Né? A gente tem caso lá no escritório de denúncia que a pessoa usa o WhatsApp com o timbre do escritório para captar o cliente. Aí depois põe lá, né, no processo ético. Fala, mas esse número não é meu, o timbre do seu escritório está aqui, seu nome está aqui, né, você não. A gente teve um caso de uma pessoa que criou um perfil falso no LinkedIn falso, entre aspas, né? Para fazer prospecção de cliente. E aquela forma mais agressiva possível de abordar. E às vezes, gente, quem recepciona a mensagem do outro lado, ela se incomoda com aquilo. Nem todo. Você gosta quando um vendedor de cartão de crédito te liga sem parar? Para quer fazer cartão, né? Ou então um plano telefônico, vamos fazer a portabilidade, você gosta? Então, até a nossa abordagem, né? A prospecção, ela é muito saudável, ela é permitida. Agora, a captação indevida, e é necessária, inclusive, né? Agora, a captação dessa forma ostensiva, agressiva e totalmente, assim, né? Sem noção mesmo, que a gente vê muito acontecer, isso acaba respingando lá e pode dar muito problema. Pode dar problema. E não pensem vocês que a OAB não executa as decisões, porque executa. Existe Secretaria de Execução de Acórdãos, onde, depois que transita em julgado aquela decisão, ela vai para lá para ser cumprida. Eu não entendi a questão principal do voluntariado nesses processos assim, de ação dos advogados, que vai julgar os processos de forma voluntária. Como que isso ocorre? Porque pode haver interesse das partes que estão envolvidas ali e procurar alguém que seja voluntário. Você pergunta em relação a quem está julgando? No início que você falou. O que acontece? Quem está julgando, os membros do Tribunal de Ética e Disciplina, eles são compostos por advogados inscritos na ordem. E eles são convocados, existe um edital que prevê lá quem quer compor turma, quem quer fazer parte. E aí aqueles que se inscrevem ali para exercer essa função voluntária, porque não recebe nada da OAB para isso, eles podem ser chamados e vão fazer a composição de turmas, né? Então, eles estão lá voluntariamente para isso, quem julga. E também, em contrapartida, como todo mundo tem direito de defesa, assim como qualquer outro processo, existe também o advogado ativo para fazer defesa dentro da OAB, que é gratuito também, né? É voluntário e gratuito também, que não recebe. Mas, inclusive, para quem tiver interesse de conhecer esse cenário e atuar nesse mercado, que é um mercado carente de profissionais especialistas, às vezes começar fazendo uma defesa ativa é interessante, até para você conhecer o procedimento, né? Tem a inscrição, você se inscreve lá, eles publicam o edital e faz a convocação de quem quer atuar como dativo. E isso acaba também sendo uma porta de entrada para quem quer atuar nesse mercado, porque aí depois você vai conhecendo pessoas, você acaba se tornando ali uma autoridade naquele assunto e as indicações acontecem, né? E é um mercado, gente, muito carente de profissional. Não contei para vocês aqui, há sei lá quantos anos atrás, uns 12 anos atrás, quando eu cheguei lá só tinha um advogado e ele está lá até hoje. Hoje eu sou amiga dele e vou muito, conheço muito, e inclusive um professor, né, de tanto que conhece o Tribunal de Ética, de tanto que me ensinou.
Mas aquilo me chamou atenção. Falei, gente, cadê os advogados que trabalham aqui? Não tem, não? É só um. Então, é um... Ah, tá. Interesse de quem está julgando, que você diz. Se isso acontecer, claro, ou a pessoa, se a pessoa não se der por impedida naquela situação, porque acontece, agora eu entendi, desculpa. Você está falando que às vezes tem um processo de uma pessoa, por exemplo, que é um amigo meu ali. A pessoa, se ela não se der por impedida ali, a obrigação dela legal é de se dar por impedido. Né? Eu tenho um vínculo, eu conheço essa pessoa, eu não posso julgar esse processo. É a mesma sistemática lá no processo civil, quando o juiz ele se dá ali por impedido. Mas as partes também podem provocar essa situação, né? Por exemplo, se eu estou fazendo a defesa de um cliente e eu tenho conhecimento de que aquele relator designado naquele processo tem algum vínculo com aquela pessoa que está sendo, né, representada ali, eu posso arguir isso e, inclusive, isso é passível de gerar nulidade caso o processo continue. Eu estou com um processo no escritório que o advogado da representante, ele é membro do conselho da OAB. Qual isenção que ele tem para atuar? Né? Ele é membro lá, então ele não pode ser advogado do representante. E eu estou com essa situação lá, só que eu estou deixando ir, porque eu depois vou acabar com o processo na nulidade. Entendeu? Então, isso acontece. Então, nesse ponto que você falou, é isso. Né? Isso pode ser arguído em qualquer momento pelas partes, mas é lógico que o senso, né, de ético profissional, ele deveria se dar por impedido ali naquela situação. Entendeu? E isso acaba que é comum, né, gente? Dependendo da subseção onde estiver tramitando, porque a gente tem alguns locais no interior que existem os conselhos de ética. Então, eles recebem representação. Então, é muito comum, né? Olha, nossa, chegou uma representação aqui do fulano, meu amigo, vou na casa dele, né? Só que quando isso acontece, como não existe turma em todas as seccionais, turma julgadora, às vezes o processo inicia ali, mas a fase instrutória, ela é feita no local onde tem turma. Aqui em Minas Gerais nós temos 12 turmas. São 8 em Belo Horizonte e 4 no interior. Berlândia, Juiz de Fora, Varginha e... me falhou a memória que é a quarta. Então, Montes Claros? Deve ser, né? Não, eu acho que não é. É, eu não lembro de cabeça. Juiz de Fora, você falou. Juiz de Fora, Varginha, Uberlândia, que eu lembro. Que eu já tive processo. Então... aí existem essas turmas, né, no interior e existem 8 turmas aqui em Belo Horizonte. Então, não achem que isso é bobagem, que isso é baboseira, que a gente vem aqui falar. Pelo contrário, vocês estão saindo na frente com uma oportunidade de entender que existe sim procedimento, que existe fiscalização, que existe penalidade. E outra coisa, gente, esse exemplo que... existe defesa. Esse exemplo que eu dei, de que a demanda mais recorrente lá é de locupletamento, advogado que fica com o dinheiro do cliente, a suspensão nesses casos, ela perdura até o efetivo pagamento da quantia. Então, se o advogado foi suspenso, penalizado, a princípio ele é primário, porque lá tem o prontuário profissional também na OAB, tá? Toda vez que a representação entra lá, primeira coisa que é colocado antes do despacho inicial do relator é o prontuário profissional. É necessário saber se aquele advogado ele é primário, se ele não tem antecedentes éticos profissionais. Você tem que saber se ele nunca foi condenado lá no tribunal. Por quê? Vocês vão ver lá no estatuto. 3 suspensões gera exclusão. Tá? O processo de exclusão ele é mais peculiar, ele tem quórum próprio para ser instaurado, para ser decidido, mas às vezes tem gente que fala, esse cliente que me deu problema, 30 dias passa rapidinho, eu vou lá e resolvo, pronto, acabou. Aí dali a pouco vem mais uma de 30, ou então vem mais, na hora que inteira 3, é automático, de ofício a OAB é obrigada a instaurar o processo de exclusão. Entendeu? Então, assim, não relativizar, não negligenciar isso, porque isso acontece demais. A gente vê isso todo dia, toda hora. Só que a gente tem esse defeito, né? A gente que trabalha com o prazo, tudo para a última hora. Aí o que chega de gente lá com o negócio estourado e querendo milagre é toda hora. Então, às vezes, não tem jeito. Outro dia a gente fez uma consultoria mesmo e eu falei com o advogado, não, é melhor você esperar transitar do jeito que está aí, para a gente ver se cabe a revisão, porque a revisão na OAB é possível. Se você pegar um processo que teve uma condenação e depois você detectar que houve algum erro naquele julgamento, alguma nulidade naquele processo, é como se você fizesse a ação rescisória no processo civil. Você entra com a revisão do processo ético e você pode pedir a suspensão da execução daquela penalidade.
Então, tem casos que às vezes na situação que o negócio chega, você vai falar assim, não, deixa esse aí acabar do jeito que está, que aí depois nós vamos analisar e vamos tentar encontrar dentro desse procedimento uma falha processual para a gente tentar anular esse processo. Né? E isso também é muito comum, como a Tássia levantou. Gente, eu falo demais, né? Então, assim, a Tássia está me sinalizando aqui que a gente precisa, porque eu empolgo, eu gosto de falar. Né? Eu estava até meio tenso aqui no início, falei, tem tanta gente que, tem tanto tempo que eu não vou, né, num ambiente assim de faculdade, tudo, e acabei, depois que eu começo, eu fico empolgada. Mas, se alguém quiser também finalizar com mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição. Você citou o exemplo da Tássia como mediadora e você como advogada de uma causa. O fato de vocês terem o mesmo escritório... Não, na verdade, eu falei que, na verdade, ela conduziu como advogada. Isso, isso. É porque, na verdade, ela não pode exercer essas duas funções, né? Mas acaba que, como ela tem essa expertise, ela tem o conhecimento desse procedimento, acabou sendo muito importante para a gente conseguir dirimir aquele conflito ali entre colegas, né? Com relação à pergunta do Ciro, gente, fazendo um link, o que acontece? Quando é um advogado que às vezes não tem o conhecimento da parte de mediação ou não tem o hábito, o costume, a forma dele conduzir também vai interferir no resultado. Ainda que ele não seja, né, ali, a parte interessada, que está envolvida emocionalmente, etc., ele é o advogado, ele tem a gente sabe que a gente tem uma conduta mais litigante na formação tradicional. Quando a gente tem a formação em mediação, tem uma noção um pouco mais profunda, a gente consegue conduzir de forma com que a mediação seja mais efetiva. Não é à toa que vocês têm a disciplina hoje na grade curricular. E a gente fala isso com muita tranquilidade, porque eu sou 6 anos mais nova que a Pamela e ainda na minha graduação eu não tive. Eu não tive a formação, eu fiz a formação depois, com mais de 5, 6 anos de formada, né, de advocacia. Com 6 anos de advocacia é que eu me tornei mediadora e aprendi, né, como que pode mudar os resultados. Então, assim, nesse caso especificamente, por que eu fui a advogada que conduzi lá dentro da mediação no Tribunal de Ética? Pelo meu conhecimento na área de mediação. Eu sabia que, ainda que a Pamela estude, né, que ela não tenha formação, e talvez a conduta dela fosse um pouco mais litigante ali. Então, isso faz muita diferença também. Eu tinha entendido errado. Mas não pode. Mas realmente não pode. Acumular as outras. É totalmente isento de. Gente, então, para finalizar, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Agradecer mais uma vez vocês, tá? Foi um prazer estar aqui, professora Soraya, professora Zaira, vocês, né, que se dedicaram aqui um tempinho a me ouvir. Estou à disposição. Vou blogueirar um pouquinho aqui, me sigam lá no @PamelaCpadilha.dv e no @Além do Judiciário, que é onde eu falo do Tribunal de Ética e Disciplina. Amanhã tem sessão de julgamento lá, vocês vão me ver lá. Amanhã eu estou com 3 processos na pauta. E que fique esse convite, que fique esse despertar em vocês da importância de ter profissionais atuantes nessa área, para vocês entenderem que é um mercado a ser explorado com muita, né, e precisa muito, tem muita carência de profissionais. E não pensem em vocês, né, que a gente está restrito aqui aonde a gente está. Vocês têm a oportunidade hoje de alcançar isso de uma maneira muito melhor do que aquilo que a gente tinha no passado. Então aproveitem e muito obrigada, viu, gente? Uma boa noite, boa aula para vocês.